Bom dia, guerreiros irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma Palavra de Deus para hoje. Esse programa que é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Estamos no primeiro dia do mês de setembro de 2021. Mais um mês que se foi, mais um que virá, acompanhado das bênçãos do Senhor. Disso eu tenho certeza. Já quero te pedir de antemão que você se inscreva no nosso canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe e nos ajude a sermos cada vez mais fortes enquanto canal divulgador da Palavra de Deus. Receba hoje a bênção do Senhor. Hoje o Senhor quer te falar de como superar as amarguras do deserto. Por isso eu te peço que abra a tua mente, teu coração, teu entendimento e deixe o Espírito Santo fluir no seu coração nessa manhã. O nosso texto para base bíblica e meditação está em Êxodo, versos 15, versículos do 21 ao 27. Êxodo, verso 15, versos do 21 ao 27. E Miriam lhe respondeu cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. E o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenâncias, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem a todos eles, os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. A mensagem de hoje está baseada na primeira experiência de Israel após a travessia do Mar Vermelho. Deus conduziu o povo pelo deserto e após 3 dias sem água, conduziu o povo para um lugar chamado Mara. Deus levou seu povo às águas amargas. É verdade que a amargura não é um acontecimento, mas uma reação do coração humano. Observe que aquele local sempre existiu ao leste do Mar Vermelho. Ele passou a ser chamado de Mara por causa da reação do povo. Precisamos aprender a reagir positivamente aos fracassos e às situações indesejadas. A Bíblia nos diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Provérbio 24:10. De acordo com o texto que lemos, podemos aprender a superar as amarguras do deserto da vida. Mas como? Para superar as amarguras do deserto, devemos parar de murmurar. Êxodo 15:24, a palavra do Senhor diz: e o povo murmurou. Deus abomina a murmuração. Quando um cristão murmura, fala mal de Deus e questiona o seu amor e a sua bondade, Paulo escreveu o seguinte aos cristãos da igreja de Corinto: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Não devemos murmurar em época nem em circunstância nenhuma. Devemos entender que Deus está no controle de tudo. Para superar as amarguras do deserto, nós devemos
não devemos buscar culpado pela nossa amargura. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? É o que diz o verso 24. Infelizmente, cometemos o mesmo erro do povo de Israel quando procuramos culpados para as nossas frustrações e nossas amarguras. Culpamos igreja, culpamos pastor, culpamos vizinhança, culpamos nossa família, enfim, culpamos Deus. Colocamos nome em nossas amarguras. Porém, o profeta Jeremias faz a seguinte exaltação: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Está em Lamentações 13:39. Isso mesmo. As nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos pecados, a nossa venda nos olhos é que nos faz nomear as nossas amarguras, as nossas frustrações. Não existe culpado a não ser nós mesmos. E nós devemos entender que temos que entregar tudo nas mãos de Deus. Porque para superar as amarguras do deserto, nós devemos buscar a solução em Deus. A palavra do Senhor diz que Moisés chamou ao Senhor e lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água e esta se tornou boa. Existem situações que enfrentamos no deserto da vida que só Deus pode resolver. Talvez você esteja passando por isso nesse momento, mas entenda e saiba, somente Deus vai resolver seu problema, esse seu deserto no dia de hoje. Deus poderia ter resolvido o problema da água de uma forma muito mais visível e miraculosa. Bastava ele falar para a água, ordenar a água que ficasse doce, ficasse potável, mas não, ele usou Moisés, usou o arbusto através de Moisés para que acontecesse o milagre. A solução para as amarguras do deserto da sua vida está em Deus. E Deus usa da forma que Ele quer, a maneira que Ele deseja, para que você atravesse esse deserto. A Bíblia nos diz que em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento e apresento a minha angústia. Salmo 142, 1 e 2. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que você deve fazer. Você deve clamar em alta voz. Eu sei que você está passando por um momento difícil, eu sei que muitos estão querendo desistir, talvez seja seu caso no momento, mas saiba, o teu deserto, isso que você está passando, você deve entregar nas mãos do Senhor. Você deve clamar em alta voz, você deve elevar a sua voz ao Senhor, você deve suplicar misericórdia, você deve se derramar diante de Deus. Porque Deus é quem vai curar você desse teu lamento. É a Ele que você tem que apresentar a tua angústia, conforme diz no Salmo 142, 1 e 2. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, lembre-se, você não está sozinho. Deus muitas vezes te prova para que você seja aprovado, para que você reconheça a divindade dele na sua vida, para que você saiba que ele é um Deus poderoso. E se você está no deserto hoje, se você está passando pelo que você está passando hoje, é porque você está de alguma forma se distanciando de Deus, e Deus te quer próximo a Ele novamente. Busca o caminho do Senhor, busca a Deus, como diz a palavra, buscai a Deus enquanto se pode achar. Deus está de braços abertos para resolver essa tua situação, esse teu dilema. Você sozinho é difícil, talvez nem eu possa te ajudar, mas Deus te ajuda. Deus te ajuda porque Deus é Deus de promessa e é aquele que cumpre as promessas que fez.
Que lição nós podemos aprender com as amarguras do deserto da vida? O que é que você está aprendendo hoje? Você parou para pensar que tudo isso vem para que sua fé seja acrescida? Para que você se aproxime mais de Deus? Não coloque culpa nas pessoas, não coloque culpa nos fatos. Procure se aproximar de Deus. Coloque sim teu problema na mão de Deus. Não fale para Deus o tamanho do seu problema. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Tudo isso é passageiro. Assim como foi no deserto em Israel, é na nossa vida. Tudo isso é passageiro. Tenha fé que você vai superar tudo isso, porque Deus é quem está no comando da tua vida. Tire desse deserto as lições que você está aprendendo. Porque nas amarguras do deserto, a nossa fé é provada. Como falou no verso 25, em mar ao Senhor lhes deu leis e ordenâncias e os colocou à prova. É no deserto que nossa fé é provada. São nas amarguras do deserto que nós aprendemos a obedecer. No verso 25 também, Deus lhe deu leis e ordenanças. Tiago nos escreve o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que trazer para nossas vidas a palavra de Deus. Nas amarguras do deserto, nós conhecemos melhor a Deus. No verso 26, a palavra do Senhor em Êxodo diz o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem aquilo que Ele aprova, e se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Que maravilha! Você tem promessa de Deus. E por que você está aí prostrado? Clame ao Senhor. Aproxime-se desse Deus que tanto te ama. Jó conhecer a Deus de uma maneira muito mais profunda, por intermédio da provação. Na sua experiência, durante sua provação, ele fez a seguinte declaração: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te contemplam. Jó 42:5. Você é capaz de superar as amarguras do deserto da vida. Não murmure, não busque culpados, mas busque a solução em Deus. Quando isso acontecer, você vai experienciar o fortalecimento da sua fé. Você vai obedecer e praticar a palavra de Deus. Você vai aumentar o seu conhecimento em Deus. Você vai saber de uma vez por todas que Deus é Deus em tua vida. Ele não te criou para ser cauda, Ele te criou para ser cabeça. Levante e ande. Caminhe na presença de Deus. Entrega todas as tuas angústias, todas as suas amarguras, todo esse deserto que você está passando, entrega nas mãos do Senhor. Finalmente entregue os seus caminhos na mão do Senhor, e você vai ver que grande coisa Ele fará. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre você hoje e sempre. Daí a pouco nós estaremos no YouTube. Te espero lá. Te espero lá. Mas eu já te espero como vencedor em Cristo Jesus. Receba meu beijo. Um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Daí a pouco estaremos com mais um Palavra de Deus para hoje no YouTube. Até o próximo. Em nome de Jesus. Graça e paz.